rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. Reação infantil. A mãe zelosa e dedicada leva o pequeno ao banho. Despe-lhe a roupa, mas o Petis começa a choramingar. A jovem mãe procura acalmá-lo, imergindo-o na água pura. Entretanto, o bebê prossegue incompreensivo. Desesperado, revolta-se contra a água, contra o frio, contra o sabão, e ele mesmo, impulsivo, esfrega a espuma nos olhos, a debater-se, esperneante, afogando-se quase. Instantes após, a mãe, satisfeita, enxuga-lhe a pele rosada com toalha macia. Ele sorri depois da crise e descansa contente, enfim. Assim tem sido quase sempre a nossa reação perante a dor. Quando aparece a benfeitora divina, choramos, gritamos, esbravejamos e, não raro, quase nos sufocamos no desespero. Tudo isso, porém, é reação infantil descabida e forjada pela nossa própria inexperiência. Quando a dor passa, saibamos todos, há sempre em nós a bênção da purificação e a felicidade da melhoria. Assim, com essa mensagem contida na obra, Bem-aventurados os simples, pelo Espírito Valerium, sob a psicografia de Valdo Vieira, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma segunda-feira, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos vocês, nessa segunda abençoada, possam se encontrar em paz. Hoje estaremos trazendo um tema que tem tudo a ver conosco, que fala sobre o ser emocional que somos. A mensagem de início falava sobre o comportamento infantil. Na maioria das vezes, nós ainda somos estranhos desconhecidos de nós mesmos, e nesse imenso universo particular que constitui o nosso mundo íntimo, as nossas emoções ainda são grande e enormemente desconhecidas de todos nós. Mas precisamos compreendê-las na sua essência, na sua nascente, para que uma vez olhando para elas, entendendo como elas nos acompanham, como elas são acionadas e como elas dirigem ou não a nossa vida, saberemos a melhor forma de conduzi-las. Nós somos seres essencialmente emocionais e precisamos sim olhar para esse nosso lado com muita reflexão, com muito amadurecimento, com muita vontade também, no sentido de que precisamos entender, compreender, aceitar, para assim poder transformá-las. Para a reflexão desta noite, nós trouxemos duas obras. Uma delas em particular, aliás, todas são maravilhosas, mas eu gosto muito, é de um irmão querido, psicólogo junguiano, especialista em psicologia analítica, que é o Marlon Reikdal, que fez essa obra tão bacana, chamada Cultivo das Emoções. E ele trata as emoções como esse imenso jardim que precisa ser cultivado, cultuado. Precisamos compreender essas infinitas colorações e flores que constituem as nossas emoções, para que assim a gente possa entender como cada uma funciona, como cada uma é característica. E ele traz nos de seus capítulos a respeito das emoções básicas a seguinte questão. Ele nos traz, por exemplo, que no dicionário, emoção quer dizer ato de deslocar, movimentar, agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, comoção, reação orgânica de intensidade e durações variáveis, geralmente acompanhadas de alterações respiratórias,
circulatórias, etc., e de grande excitação mental. Provém do francês emotion, termo de 1475, também conhecida como perturbação moral, derivado tardio do latim motio, movimento, perturbação. E interessante que as emoções elas nos deslocam de um lugar para outro, por isso que tem a ver com movimento, e também tem a ver com reações psíquicas e também fisiológicas. A emoção é vista, diz Marlon Reikdal, que também é um grande estudioso das obras de Joana de Ângeles, uma pessoa que traz grandes contribuições no estudo da série psicológica da veneranda Joana e que já recebeu da própria, através da mediunidade de Divaldo Franco, orientações a respeito dos seus projetos aqui na Terra, a respeito do direcionamento dos estudos das suas obras. E ele segue que a emoção é vista por deslocamento, movimento com diferentes intensidades que promovem um abalo. Tem fortes componentes orgânicos, como a alteração do sistema nervoso autônomo, por exemplo. Quem de nós, movido por uma grande emoção, não sentiu o batimento cardíaco acelerado, sudorese? São reações as quais a gente não domina, mas elas são automatizadas, são acionadas, incluindo alterações das funções neurovegetativas, como, por exemplo, aí nós falamos, variação da frequência cardiorrespiratória, sudorese e da pressão arterial. No dicionário de psicologia, emoção é uma reação afetiva intensa que surge de forma aguda e de breve duração, determinada por um estímulo ambiental. Seu aparecimento provoca modificação nos níveis somáticos, vegetativo e psíquico. Afirma a existência de 4 tipos de reações importantes que geralmente ocorrem nos quadros emocionais. Isso aqui é interessante a gente observar. A primeira dessas reações tem a ver com as reações fisiológicas. E todos nós vamos nos identificar quando a gente observar essa descrição. Alteram as funções vegetativas como circulação sanguínea, respiração, digestão, secreção, tensão muscular. Poderão gerar também distúrbios da visão e da audição. Uma outra reação está relacionada às reações viscerais, que se manifestam com uma perda momentânea do controle neurovegetativo como consequente incapacidade temporária de abstração do contexto emocional. Uma terceira reação são as reações expressivas, que referem-se à expressão facial, às atitudes do corpo e à própria comunicação. Uma quarta reação relacionada às emoções estão ligadas às manifestações na redução do controle de si mesmo, dificuldade de articular logicamente ações e reflexões, diminuição da capacidade de método, crítica e autocrítica. Então é interessante a gente observar a complexidade das emoções, porque elas acionam esses diferentes sistemas e a depender se nós temos ou não controle sobre essas emoções, elas podem inclusive afetar a nossa capacidade de discernimento. E aí, Marlon Reikdal, ele cita, por exemplo, Daniel Goleman, que foi um grande estudioso na década de 90, que lançou uma obra que nós também já falamos aqui em outros programas, a respeito da inteligência emocional, onde ele nos diz que o dicionário Oxford English Dictionary define emoção como qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente ou excitado. E aí ele lembra que para Goleman, além das emoções, existem outros elementos. E aí ele enumera, primeiro, o estado de espírito, que é mais contido e tem duração maior que a emoção, como a irritação ou a rabugice. Uma outra é o temperamento,
que é a disposição para evocar determinada emoção ou estado de espírito que torna as pessoas melancólicas ou tímidas. E é interessante esse aspecto quando a gente fala do temperamento, porque a gente costuma dizer assim, fulano tem um temperamento explosivo, ou seja, é alguém que em determinados contextos, quando contrariado em determinados ambientes ou posicionamentos, ele evoca emoções de hostilidade, de agressividade, né? Ou então quando a gente diz fulano tem um temperamento pacato, então é alguém que tem um controle maior sobre as próprias emoções. E um outro item está relacionado aos distúrbios da emoção, que determinam um estado tóxico do indivíduo como depressão ou ansiedade crônica. Que aí a gente poderia dizer que são aspectos que vão destoando, né, daquilo que seria aparentemente ou relativamente normal. E ele nos lembra que são inúmeras as teorias que envolvem as emoções. Algumas teorias são discordantes, são dissonantes e até contraditórias também. Por isso que a gente vai achar várias formas de pensamento em relação às emoções, né? Lembrando que o ponto de vista é apenas a vista de um ponto, então consideramos que diferentes formas de olhar geram diferentes formas de entendimento sobre um fenômeno único. Mas é interessante nós falarmos e concebermos essas questões a respeito das emoções, primeiro para entender que faz parte da nossa constituição. Como seres em processo de aperfeiçoamento e de aprimoramento, nós somos essencialmente emocionais. A grande diferença é que, à medida que nós evoluímos, que nós amadurecemos psicologicamente, psiquicamente, moralmente e, por conseguinte, espiritualmente, nós vamos aprendendo a lidar melhor com as emoções, de modo que ela não se torna esse corcel indomável, né? E aí nós aprendemos a lidar e a compreendê-los. Isso deve ser uma prática cotidiana e que advém sobretudo dessa capacidade de olhar para si, especialmente nos momentos em que nós somos reativos. Porque as ações conscientes, que são previamente planejadas, elas não falam em essência daquilo que somos, verdadeiramente. Porque nós podemos nos travestir de diferentes máscaras. E a própria educação, e aí tem a importância da educação, vem aí a importância da educação, como um processo que nos auxilia a lidarmos com essas emoções. Mas as reações, elas falam muito mais sobre nós, porque elas partem daquilo que é inesperado, daquilo que não é controlável. E aí é quando nós realmente manifestamos a nossa verdadeira essência. Joana de Ângeles vai tratar a respeito disso, do ser emocional, de uma forma muito profunda, nesse livro chamado Autodescobrimento, uma busca interior. Aqui, Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai nos assinalar importantes e relevantes questões a respeito do ser emocional que somos. E ela diz o seguinte: homem e mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto e em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação, e a razão, passando pela emoção. Mesmo quando adquirem o senso de discernimento, diz Joana, após se intelectualizarem, acreditando possuir um grande controle da emoção, dela não se libertam como a princípio gostariam. A emoção, bem direcionada, torna-se um dínamo gerador de estímulos e forças para realizações expressivas, promovendo aqueles que a comandam
como pode fazer-se instrumento de desgraça caso lhes fuja o controle. Olha que esse ponto é importantíssimo para que a gente possa esclarecer. Aqui, Joana de Ângeles diz que a emoção, quando ela é bem direcionada, ela pode nos levar a caminhos construtivos, quando nós temos o controle sobre elas. Mas, no sentido contrário, quando nós somos dominados por ela, né, pela emoção, pode-se nos fazer mecanismos de desdita. Nos relacionamentos interpessoais, a emoção exerce um papel relevante e essencial para o êxito, contribuindo para a afetividade, a convivência feliz. No entanto, antes de se exteriorizar, como seria ideal, exige todo um curso disciplinante, uma análise profunda, a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Quem dera pudéssemos nós, antes das explosões das emoções, termos a capacidade de analisar essas nascentes, observá-las para melhor bem conduzi-las. Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade, para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Olha só. Aqui ela nos anuncia que quando nós voltamos o olhar para observar a nossa própria emotividade, nós percebemos que diante de determinados contextos eu me apresento mais contido, porque também conter a emoção, como nós vimos anteriormente na própria fala do Marlon Reikdal ou de Joana, é uma energia poderosa que é capaz de gerar muita coisa e tem uma força intrínseca. Mas se nós somos contidos, isso fatalmente vai gerar uma consequência. Mas também ela nos chama. É uma manifestação exaltada, porque há quem não tenha contenções, não tenha borda quando se fala das manifestações emocionais, além das questões da indiferença ou apaixonada. Ou mesmo, como nos lembra, sob estímulos enobrecedores. Quando está embotada, não registra as manifestações da afetividade, conforme se expresse, buscando apenas as fontes das emoções rudes, em cujo desbordar-se se compraz e se apresenta exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestação de carinho e perturbando o discernimento. Já quando essas manifestações emocionais são indiferentes, ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. Se apaixonada, por sua vez, manifesta-se a um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixando que predomine os desejos hedonistas, os desejos pelo prazer a todo custo, em egocentrismo infeliz, somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, é que estabelece paradigmas, patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Aqui ela destrincha esses diferentes aspectos das manifestações das emoções. Desde os mais extremos, as retenções rígidas, as manifestações exacerbadas, as apaixonadas, que estão muito relacionadas ainda aos instintos primitivos, aos desejos hedonistas, né, o prazer a todo custo, ou mesmo ao egocentrismo infeliz. Somente quando estimulada por objetivos enobrecedores é que elas vão nos direcionar para bons e importantes caminhos e mecanismos da vida. Nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida e da transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se.
E aí ela põe, letra A, como se reage diante de si próprio. Eis um indicativo importante, como nós reagimos diante de nós próprios. B, qual a conduta em referência ao próximo? E por último, de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais? É interessante, muitos de nós ainda somos movidos pela criança ferida. Então, às vezes, quando nós geramos uma expectativa em relação a um comportamento de alguém e esse alguém não corresponde às nossas demandas, naturalmente somos tomados por algumas emoções de raiva, de fúria e que tem a ver com essas bases infantis da criança que não é atendida no seu desejo. Quando nós temos a lucidez e a coragem para observar essas reações, naturalmente nós vamos entendendo. Poxa, o que está falando e que está gritando em mim ainda é esse lado imaturo, infantil, talvez egocêntrico, talvez essa reação apaixonada infantil. E quando a gente vai fazendo essa autoanálise, naturalmente a autocompreensão vai nos dando elementos para lidar melhor com essas reações. E ela segue. No primeiro caso, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios. Diante desses desafios, reagimos com cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja, que decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexos de inferioridade ou de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da nossa própria consciência de culpa. O trabalho para libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento para estabelecer e seguir as linhas de manifestação equilibrada. A esse respeito, os praticantes de meditação, por exemplo, aqueles que aderem às práticas orientais, que adotam a filosofia oriental em suas vidas, costumam dizer que a simples reação de respirar profundamente diante da iminência de um descontrole emocional já é capaz de nos conectar com esse eu superior. Porque quando nós estamos movidos pelas emoções, as nossas respirações são ofegantes, são instintuais, são aquelas respirações curtas. E aí, a partir do instante em que nós centralizamos a atenção, focamos no momento presente e buscamos respirar profundamente esse oxigênio, esse ar que Deus nos concede de forma gratuita, e nós respiramos profundamente por alguns instantes, retendo por um segundo antes de soltarmos também em profundidade esse ar, somos capazes de conectar com esse eixo de equilíbrio, que é o nosso próprio eu superior. E aí pode sim nos ajudar a encontrar de volta esse eixo de equilíbrio. No segundo caso, nos lembra Joana de Ângeles, as reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas, fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, suspeita, narcisismo, ou aparência de conhecedor de toda a verdade, do medo, da loquacidade ou da presunção instigante. A insegurança pessoal de Joana responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com as pessoas. Ou seja, diante das manifestações explosivas, nós podemos dizer que por trás existe essa insegurança pessoal, porque aí é acionado no indivíduo aquilo que é mais primitivo, e não os aspectos mais elaborados que nos falam dessa conquista iluminativa da consciência. O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta
quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, ou de eliminar o outro, ou de sobrepor-se a ele. É natural e espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e da conduta do outro, embora não abdicando das suas próprias, nem as dissimulando para agradar ou exibindo-as para impô-las. Dialoga com sua suave emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro, que brinda no contato estabelecido. Por sua vez, recebe também alguma dádiva que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. Do interrelacionamento nascem experiências proveitosas para um amadurecimento psicológico constante do ser. No terceiro caso, faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se e amando, ou liberando-se em ressentimentos. Constatando, porém, que em todo relacionamento há uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, pela expectativa que desperta e pela própria convivência enriquecedora. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos, e são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo e de todas as horas por vindouras, sem angústia pelo ontem, nem as ansiedades pelo amanhã. Cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele mesmo. Olha que bacana. Joana de Ângeles nos diz, eu vou repetir, cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Mas para ser equacionada por nós mesmos, temos que lançar um olhar para investigar esse nosso universo particular, mergulhar nesse oceano de si mesmo e ter a coragem para enfrentar as paisagens que advirão. Alguns momentos, belas paisagens, quando descobrimos aspectos tão positivos em nós, mas também o lado sombra, aquilo que não é tão confortável de perceber, mas que precisamos sim olhar para perceber aquilo que precisa ser aformoseado, transformado, burilado. E aí, concluindo, ela nos diz que o desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação dos espíritos que se aprimora etapa a etapa nesse nosso próprio processo de evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Cumpre desse modo ao homem e à mulher, seres essencialmente emocionais, a canalização dessa força dinâmica para a autossuperação, constatando que ninguém, em fase normal do desenvolvimento, passa sem vivenciar o alto potencial da emoção. Então é natural que nós tenhamos que viver esse alto potencial da emoção e a partir disso desenvolver os mecanismos mais saudáveis possíveis para lidar com isso. Quantos de nós já soubemos criaturas que adoeceram pelo exercício das suas emoções descontroladas, desgovernadas? Quantas pessoas nos seus acessos de raiva, de fúria, se deixam tomar por essas reações instintivas a ponto de, às vezes, sofrerem problemas cardíacos, problemas gástricos, de nervos, problemas nervosos por conta disso. Eis, enfim, a necessidade urgente dessa autoobservação para que possamos, assim, conquistar a nossa própria essência, sem violência, mas compreendendo, sim, que o advento da razão, os sentimentos bem direcionados e a emoção compreendida e trabalhada nos levarão a caminhos longínquos, sobretudo na busca constante desse nosso autoaprimoramento. Assim, concluímos mais um momento de reflexão, agradecendo carinhosamente a atenção de todos vocês que caminham conosco
nesses dias, nessas segundas-feiras, aqui por alguns breves minutos, emprestando os seus ouvidos, a sua paciência para que possamos refletir à luz do Evangelho do Cristo, da doutrina e das mensagens desses amigos queridos que por aqui transitaram, que se encontram em outro patamar de evolução. Agradeço mais uma vez, mas antes vamos fazer o nosso convite. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e a partir dele vão poder contribuir da forma que quiserem, como puderem, para que esse projeto da Rádio Brasil Espírita continue aí por muitos e muitos anos, iluminando consciências. Esse projeto que já completou 11 anos e que com certeza, com auxílio do alto, conquistará mais longos anos aí, aquecendo os corações de tantos aqueles que se encontram sequiosos de paz e de serenidade. Vão lá, divulguem entre os seus os diferentes programas, deem seus likes para que esses conteúdos divulgados aqui no canal da Rádio Brasil Espírita possam ser interpretados como relevantes. E aí, divulguem através dos links, dos sites, as mensagens que esse programa e outros tantos feitos com tanto carinho por tantos irmãos aí do Brasil todo, para que atinjam o maior número de corações possíveis, porque assim nós estaremos junto do Cristo, sendo seus cooperadores, os seus evangelhos vivos, levando alento num momento tão desafiador como esse em que nós atravessamos. Agradeço então essa companhia gentil e amorosa, rogando ao alto que, se for da vontade de Deus, que possamos estar juntos em mais um programa, em mais uma semana aqui na Rádio Brasil Espírita. Antes, desejando que todos vocês possam ter uma semana de muita luz e de muitas bênçãos, sempre na companhia amorosa do Cristo. Que assim, trazido na fala de Joana de Ângeles, mesmo nunca convocado, Jesus de Nazaré nunca sai da nossa companhia. Beijo no coração e que Jesus continue aquecendo os nossos corações e sendo essa doce companhia nos momentos felizes, mas também, sobretudo, nos momentos de dor. Gratidão, muita paz e que Jesus nos abençoe a todos.